Karinjeva não apenas atacava. Ele usava um sorriso torto e debochado que prometia dor muito antes do golpe chegar. Senius, seu tolo iludido. Você realmente acha que é digno de ficar diante de mim? Fogo e gelo são inimigos naturais. Então me diga, como exatamente você pretende me parar com essa sua magia patética, que derrete antes mesmo de terminar de congelar? Um vapor espesso engoliu o campo de batalha de uma vez, transformando toda a área numa névoa branca cegante. A expressão de Granfell endureceu, mas seus olhos continuaram afiados como lâminas, totalmente focados no combate. Dentro daquela névoa sufocante, localizar Karinjeva era quase impossível. E bem quando Granfell analisava o campo de batalha em mudança, uma voz ameaçadora trovejou de repente atrás dele. Era o demônio Akinpaton, com fogo infernal dançando descontrolado ao redor das mãos. Olhe para mim, humano. Com um sorriso cruel, o demônio lançou uma torrente de chamas direto em Granfell, e num instante o inferno pareceu engoli-lo por completo. Akinpaton caiu na gargalhada, satisfeito. Humano patético. Virou cinzas antes mesmo de conseguir se mexer. Lutar com você foi entediante. Mas a comemoração dele não durou nem um segundo a mais do que devia. Quando o demônio se virou para berrar ordens aos outros, uma mão surgiu de repente da fumaça e o agarrou com firmeza de ferro. Exército demoníaco, avancem! Vão apoiar Lord Karinjeva imediatamente. Ele nem conseguiu terminar. Os dedos de Granfell se apertaram ainda mais no crânio de Akinpaton, calando ele na hora. Com uma voz fria e estável, Granfell sussurrou: não é que eu não pudesse contra-atacar. Eu só não precisava. Um suor frio escorreu pelo rosto do demônio. Impossível. Como você está completamente ileso depois de receber em cheio as chamas de Akinpaton? O grande Granfell abriu um leve sorriso. Por favor. Uma faísca dessas nem faz cócegas. Então acrescentou com calma satisfação: ainda bem que Sr. Kiko já tinha me fortalecido antes com resistência de fogo de alto nível. Em meio às chamas rugindo e ao calor sufocante, Karinjeva sentiu a perturbação repentina do outro lado do campo de batalha. Ele olhou de lado, e no instante em que percebeu que Akinpaton tinha sido capturado, um pensamento cruzou sua mente. Sua expressão escureceu. Parece que esse pirralho não é só um novato qualquer. Ele luta como protagonista de uma história de Leveling Mana. Mas isso acaba agora. Antes que pudesse agir com base nesse pensamento, um grito desesperado de um membro da Unified Guild cortou o caos e chamou a atenção de todos na mesma hora. As rupturas estão se desestabilizando. A ressurreição do Demon King é iminente. A taxa de colapso está disparando. Nesse ritmo, a destruição total é inevitável. Janelas do sistema começaram a piscar uma atrás da outra em frenesi, enquanto Karinjeva apertava ainda mais sua mão brutal no pescoço de Senius. O próprio ar tinha virado um luxo que Senius já não podia mais ter. Enquanto hordas intermináveis de demônios saíam pelos portões atrás dele, Karinjeva declarou com certeza ardente: em breve, a verdade suprema e o poder que busquei finalmente serão meus. Vocês nunca tiveram chance. Enquanto isso, do lado de fora da torre, um homem de cabelo vermelho se jogava contra as portas seladas e xingava com violência. Droga! Abram os portões! As rupturas estão colapsando! Que diabos vocês desgraçados aí dentro da torre estão fazendo? Pelo menos deixem a gente usar os portais de teletransporte. Eu não me importo de morrer, mas me deixem morrer lutando no campo de batalha. Só que, lá dentro, a situação só tinha ficado ainda mais desesperadora. Karinjeva continuava estrangulando Senius com força impiedosa, sem mostrar o menor sinal de contenção. Senius se agarrava à consciência por um fio quase inexistente. Recorrendo à última gota de força que ainda restava nele, ele forçou uma explicação final em meio à respiração falha. Desculpe, Karin, eu nunca tive a intenção de derrotar você num confronto direto. Os olhos de Karinjeva se estreitaram na hora, com a suspeita estampada no rosto. Que tipo de absurdo você está falando? Então, de repente, o monitor de alguém piscou com uma nova notificação. Restauração do fragmento dimensional concluída.
A mensagem o fez congelar, com os olhos arregalados de incredulidade diante daquela virada impossível. As rupturas, elas foram subitamente controladas. O quê? Marcelo não perdeu tempo. Ele começou imediatamente a gritar ordens para os magos ao redor, enquanto a emergência mudava de forma diante deles. Dividam-se em duplas e se espalhem. Uma equipe por ruptura, movam-se agora. Vamos seguir as diretrizes do Commander Liu. Equipe de Bem de Gris, assumam a Rift 1497. Os magos responderam em uníssono perfeito. Sim, senhor. Matiz, Team B, Rift 1498. Entendido. Marcelo continuou sem parar. Belier, e o C e eu vamos assumir a Rift 1500. Mesmo enquanto dava ordens, o sistema continuava bombardeando todos com alertas urgentes sem cessar. Enquanto isso, a fúria de Carinjeva queimava mais forte que as próprias chamas dele. E ainda assim, Senius não recuava, com aquele brilho frio e provocador ainda vivo em seus olhos. Deixe-me mostrar a você uma última obra-prima, disse Senius com a voz rouca. Algo que você vai desejar nunca ter visto. Nesse momento, enormes pilares de água despencaram lá de cima, deixando Carinjeva visivelmente atordoado. No meio da correnteza, uma silhueta borrada começou a tomar forma. A figura de Senius ficou nítida através da torrente enquanto ele curvava a água ao redor de Carinjeva, guiando-a para formar uma prisão cada vez mais apertada por todos os lados. O Mago de Fogo lutou visivelmente contra aquela inundação repentina. Uma prisão de água? Esse é o seu truque patético. Karen soltou um deboche, e uma aura carmesim aterrorizante explodiu do seu corpo enquanto ele cerrava os dentes. Completamente inútil. Aquele clarão vermelho ofuscante chamou imediatamente a atenção de Granfell. Seu olhar ficou gelado, e sua mente começou a correr por cálculos táticos numa velocidade assustadora. Ele vai agir. Antes que Granfell pudesse terminar o pensamento, demônios começaram a se materializar da própria luz vermelha. Cada um deles irradiava uma sede de sangue violenta no instante em que surgia. Granfell estalou a língua, irritado. Na mesma hora, ele já tinha montado um plano. Os demônios voltaram a se mover. Ótimo! Não façam eu perder meu tempo. Venham todos de uma vez. Ele ergueu a mão para o céu, liberando uma onda bruta de poder que sacudiu o ar ao redor. Com uma velocidade assustadora, quase divina, Granfell aniquilou a horda demoníaca com um único golpe. Seus pensamentos seguiam com pura eficiência. Eu não tenho o luxo de enfrentar mobs inúteis um por um. Isso é ruim. Se eu parar aqui, a ruptura colapsa. Eu preciso chegar até Senius imediatamente, ou ele morre. Sua expressão escureceu quando o peso da situação caiu sobre ele. Do outro lado, Carinjeva lançou um contra-ataque brutal e, no meio da chuva de faíscas, mostrou os dentes num sorriso cruel. Você é realmente patético, Senius. Acha mesmo que esse seu gelinho miserável conseguiria me congelar? Carinjeva zombou, e no instante seguinte avançou de uma vez, desferindo uma sequência brutal de golpes esmagadores sem dar nem um segundo de trégua. Por sorte, Senius contou com sua velocidade e seus reflexos afiados para escapar por pouco daquela tempestade mortal de ataques. Carinjeva já começava a parecer fora de si, soltando a respiração em ondas escaldantes como se os próprios pulmões tivessem virado fornalhas. Olhe bem, cuspiu ele. O seu gelo não faz nada contra a minha chama suprema. Ele simplesmente desaparece. Então, de uma vez, algo pareceu atingi-lo como um raio. Sua expressão se contorceu, e ele levou a mão à boca abruptamente, alarmado. A confusão tomou conta da mente dele. Vapor? Espera, o que é isso? Aquilo não fazia sentido. Num incêndio tão intenso, algo assim deveria ter sumido na mesma hora, sem deixar nem o menor vestígio. Não, essa sensação está errada. Tem alguma coisa errada. Mesmo estando no meio de um mar de fogo furioso, Carinjeva foi tomado de repente por um pânico absoluto. Sua mão continuava tampando a boca com força,
e seus olhos se arregalaram de terror quando ele percebeu claramente agora, um frio profundo, até os ossos, se espalhando a partir do centro do próprio corpo. O corpo inteiro dele começou a tremer sem controle. Então Senius apareceu atrás dele como um fantasma, silencioso e impiedoso, com uma voz mais fria que o próprio inverno. Se a magia de gelo estava ali só para enganar seus olhos, então o que realmente está congelando você é o ar que você vem respirando. Você inalou a minha armadilha o tempo todo. Neste exato momento, seus órgãos estão virando gelo por dentro. Senius olhou para ele de cima com um olhar afiado e triunfante, frio como uma lâmina de gelo. Só então Karinzeva finalmente entendeu que tinha caminhado direto para a própria cova. Ele ergueu a cabeça e o encarou de volta, com os olhos queimando de veneno e ódio. Seu traidor desgraçado. Como ousa? Se fizer isso, você também vai ser pego pelo efeito colateral. Raiva e pânico se chocavam dentro da mente de Karinzeva. Droga! Eu sabia que isso estava fácil demais. Isso nunca foi uma disputa direta de poder. Ele nunca teve a intenção de me enfrentar de frente, estava tecendo em silêncio um feitiço oculto para me matar de dentro para fora. Um vento ártico brutal varreu o campo de batalha, e no meio daquele silêncio congelante, Senius falou com uma voz calma e cortante. Eu disse desde o começo. Nunca tive a intenção de vencer você numa disputa de força bruta. A geada foi se espalhando pelo corpo de Karinzeva, subindo cada vez mais, até as palavras presas em sua garganta começaram a congelar e morrer antes de conseguir sair por completo. Você, enquanto Senius permanecia diante dele com uma determinação inabalável, a intenção assassina em seus olhos trouxe de volta uma lembrança antiga, tão nítida e viva que parecia rasgar o presente. Grandfell Claudiarpeus mantinha os olhos fixos no pergaminho flutuando à sua frente, enquanto a voz do mago ancião ecoava pela câmara, calma, firme e estranhamente definitiva. Este é um pergaminho mágico que cultivei dentro da Magic Tower por séculos. O poder selado nele é suficiente para apagar uma dimensão inteira sem deixar nada para trás. Senius virou o olhar para a saída enquanto falava, e aquele pequeno movimento só deixou a confusão de Grandfell Claudiarpeus ainda maior. Por que entregaria algo assim para mim? Perguntou ele. O velho mago respondeu apenas com um leve sorriso indecifrável, que só tornou o momento ainda mais pesado. Minha geada é a pior combinação possível contra o fogo infernal de Karinzeva. Pela própria lei elemental, o meu gelo está destinado a derreter diante das chamas dele. Na melhor das hipóteses, eu consigo arrastar essa luta para um empate, e ainda assim isso é incerto. Sendo realista, as chances de eu ser derrotado são esmagadoras. Se esta situação sair do controle e virar um desastre, não hesite. Use isso. Ele se virou de volta e encarou Grandfell Claudiarpeus diretamente. Grandfell apertou mais forte o pergaminho, com hesitação e medo pesando em seus olhos. Quer dizer, destruir ele e você também? Um pedido desses é. Antes que ele pudesse terminar, Senius o interrompeu com um único nome. Adventurer Lioisiol. O nome atingiu Grandfell Claudiarpeus como um trovão, e seus olhos se arregalaram em choque evidente. E ainda assim Senius permaneceu mais frio que o gelo que comandava, com um rosto calmo e imóvel, como se já tivesse aceitado o fim que o aguardava. Como eu disse, caminho por esta terra há séculos. Já consigo sentir a areia da minha ampulheta chegando ao fim. Pense nisso como o último pedido de um velho à beira da morte. De volta ao presente, Karinzeva estendeu uma mão trêmula, pronto para arrastar o inimigo para a morte junto com ele se fosse preciso. Ao ver aquele movimento desesperado, Senius respondeu com uma provocação gelada, com a voz baixa e impiedosa enquanto o encarava diretamente. Como é a sensação, Karinzeva, de ter os próprios sentidos destruídos pelo frio absoluto? Enquanto falava, a silhueta do mago começou a ficar borrada na visão falha de Karinzeva, uma humilhação que seu orgulho não conseguia aceitar. Meus movimentos estão ficando duros. A geada chegou ao meu núcleo. Eu estou mesmo morrendo. O pensamento rasgou a mente de Karinzeva, mas ele o rejeitou na mesma hora. Não. Alguém como eu não pode cair desse jeito. Só que, do outro lado, a luz dos olhos de Senius já começava a se apagar.
Eu consegui. A respiração de Senius foi ficando cada vez mais lenta, até quase parar, enquanto a geada também o consumia. Mesmo assim, o nome de Karinzeva continuava ecoando naquele instante congelado, como se a própria batalha se recusasse a terminar. Vamos os dois afundar em um sono eterno sob esse manto branco. Nesse momento, dois enormes pilares de gelo explodiram violentamente do chão e selaram o destino dos dois juntos. Então, sem qualquer aviso, um rugido furioso quebrou o silêncio, e os olhos de Karinzeva brilharam com uma fúria carmesim. Como se atreve? Um avatar gigantesco de dragão forjado de pura chama rasgou os céus, irradiando uma pressão aterrorizante que fez o campo de batalha inteiro parecer prestes a se partir ao meio. A explosão repentina de luz cegante forçou Senius a recuar em choque, levantando o braço por instinto para proteger os olhos daquele brilho esmagador. Quando viu Karinzeva completamente envolto em fogo crescente, Senius gritou sem conseguir esconder o choque na voz. Karinzeva, você está queimando os próprios órgãos internos só para derreter o gelo? Até ele mal conseguia acreditar na loucura que estava vendo. A única resposta foi uma arrogância crua e esmagadora. Eu sou Karinzeva. O imortal Karinzeva. Perto dali, Grandfell Claudiarpeus só conseguia assistir em silêncio atônito enquanto os demônios ao redor começavam a cair no chão um após o outro. Cada um dos demônios caiu morto onde estava. O que está acontecendo? Murmurou Grandfell Claudiarpeus, incrédulo. A força vital deles, a mana deles, está tudo desaparecendo. Ele ergueu o olhar e viu correntes de energia carmesim riscando o céu como rios de sangue, todas correndo direto para a boca de Karinzeva. Karinzeva estava devorando tudo sem qualquer contenção. Karinzeva rugiu como um louco, e sua voz fez o campo de batalha tremer. Eu sou um semideus. A chama imortal. Percebendo que a situação estava fugindo totalmente do controle, Senius gritou para ele, pare. Se continuar assim, vai perder a própria mente por completo. Mas aquilo que estava diante dele já começava a ultrapassar a própria humanidade. Envolto em fogo infernal e retorcido na forma de um dragão, aquilo entoava como uma criatura quebrada que já não entendia mais nada além disso. Eu sou Karinzeva. Eu sou Karinzeva. Senius afundou em desespero ao ver aquela transformação monstruosa se desenrolar diante dele. Não, eu não tenho mais nada. Não há mais nada que eu possa fazer. Então, de repente, uma mão pressionou firme contra suas costas, e no mesmo instante uma onda de poder renovado correu por suas veias como se a própria vida tivesse sido forçada de volta para seu corpo à beira do fim. Senius puxou o ar e se virou, surpreso. Atrás dele estava Grandfell Claudiarpeus, com os olhos queimando de determinação firme e sem o menor traço de hesitação. Peço desculpas pela demora. Senius olhou para trás e o pânico subiu na mesma hora em sua voz. Isso é perigoso demais. Recuem agora. Mas Grandfell Claudiarpeus nem sequer vacilou. Sim, eu sei. Esta batalha é uma armadilha mortal, disse Grandfell Claudiarpeus com calma. Minhas reservas de mana não chegam nem perto do necessário para enfrentar um semideus. Mesmo assim, um leve sorriso começou a surgir no canto da boca dele. Uma aura esmagadora de domínio envolveu Grandfell Claudiarpeus quando ele deu um passo à frente, e cada movimento dele irradiava uma confiança tão absoluta que até o ar ao redor pareceu ficar mais pesado. Mas a equação muda agora que ele se contaminou com energia demoníaca. Uma janela do sistema surgiu diante dele. Skill ativada, Natural Enemy. O poder de combate aumenta significativamente contra alvos do tipo demônio. No batimento seguinte, ele se lançou direto contra Karinzeva com um golpe devastador. Eu vou acabar com isso com tudo que tenho. O ataque de Grandfell Claudiarpeus atingiu Karinzeva em cheio, e o dragão soltou um grito tão doloroso e violento que pareceu rasgar o ar congelado. Camada após camada de gelo começou a selar Karinzeva enquanto ele gritava em negação desesperada. Não, você, seu pirralho insignificante! Então, de repente, os gritos cessaram. No lugar onde Karinzeva estava apenas momentos antes, agora restava apenas uma imensa estátua de gelo, silenciosa e imóvel, fria como um monumento à sua derrota.
Um segundo depois, Senius se curvou para a frente e de repente tossiu uma golfada de sangue vermelho vivo, manchando o chão congelado sob ele. Grandfel Claudiarpeus correu para o lado dele, tomado pelo pânico. Archage! Seus olhos desceram para as queimaduras vermelhas e agressivas subindo pelos braços de Senius, e sua expressão se fechou. Ele está sofrendo queimaduras severas e hipotermia extrema ao mesmo tempo. Ele forçou sua força vital muito além do limite. Senius lutou para empurrar as próximas palavras para fora entre respirações falhas. Mageliosiol, ative o pergaminho. Grandfel Claudiarpeus recuou um pouco e olhou para a estátua congelada. Mas o inimigo já está completamente selado, disse Grandfel Claudiarpeus, sem conseguir esconder a hesitação. Senius balançou a cabeça fracamente. Não. Eu só adiei o que está vindo. Nada mais. Use o pergaminho. Depois que escapar, garanta com absoluta certeza que ele seja destruído. Sua respiração ficou ainda mais fina, ainda mais frágil. Droga, me resta menos de 1 minuto de vida. Pensar que eu não vou conseguir realizar com minhas próprias mãos a ambição que carreguei por toda a minha vida. Que tragédia! E ainda assim, de forma estranha, um sorriso sereno se acomodou em seu rosto, como se ele já tivesse aceitado o fim que não podia mais evitar. Grandfel Claudiarpeus o interrompeu, com a voz carregada de tristeza e arrependimento. Não diga isso. Você é o maior criomancer que a Tower já conheceu. O corpo de Senius cedeu enquanto ele sussurrava seu arrependimento final. Se ao menos, eu tivesse alcançado o reino do zero absoluto. Talvez, só talvez, eu pudesse tê-lo congelado por toda a eternidade, disse Senius com um sorriso fraco e cansado. Mas esse tipo de milagre pertence à fantasia de um tolo. Para lançar uma magia nessa escala, eu precisaria do próprio Mugid até a última gota de mana existente. Mesmo assim, seus olhos já apagando-se voltaram para Liosiol com uma gratidão silenciosa. O fato de eu ter conseguido selar Carinzeva, isso só foi possível por sua causa, Magé Liosiol. Então não, eu não tenho arrependimentos. Queimar minha vida por este momento valeu a pena. Ao ouvir isso, a expressão de Grandfel Claudiarpeus Romeu ficou firme como pedra, e ele desamarrou lentamente a atadura enrolada no pergaminho mágico. Se é assim, disse Grandfel Claudiarpeus Romeu, com a voz firme apesar do peso daquele momento, se a sua determinação é mesmo tão forte, então eu vou trazer Muga até você. Os olhos de Senius se arregalaram tanto que pareciam quase saltar das órbitas. O que foi que você disse agora? Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, o pergaminho se desenrolou com um estrondo ensurdecedor, liberando uma coluna cegante de luz azul tão intensa que parecia distorcer o próprio tempo e espaço, forçando o mana pura a se tornar realidade tangível. Seria impossível só com a minha mana, admitiu Grandfel Claudiarpeus Romeu sem hesitar. Não tem como eu alcançar esse nível sozinho. Mas este pergaminho contém o poder que você passou séculos reunindo. Com tanta força nas minhas mãos, eu posso atravessar a distância que deveria ser impossível. Então o mundo se partiu. Uma enorme fenda dimensional rasgou o espaço e, no instante seguinte, os três foram arrastados para um reino completamente diferente, tão alienígena e esmagador que parecia separado das leis da existência comum. Senius ergueu lentamente uma mão trêmula e apontou para o vazio imenso diante deles, os dedos tremendo não só pela fraqueza, mas pela incredulidade diante do que estava vendo acontecer. Você realmente tornou real o maior desejo de toda a minha vida, sussurrou Senius, com a voz falhando sob o peso do espanto e da emoção. Como eu poderia pagar uma dívida dessas? Então seus olhos ficaram afiados, e todo aquele encanto que se apagava virou uma determinação mortal. Desapareça deste mundo, Carinzeva. No instante em que essas palavras saíram de seus lábios, uma magnífica fênix de gelo surgiu e engoliu por completo o inimigo congelado em uma tempestade de geada cegante. Mas, para entender de verdade o significado daquele sacrifício, a história precisa voltar para a última conversa particular entre eles. Nessa lembrança, Senius estendeu silenciosamente o pergaminho mágico em direção a Grandfel Claudiarpeus Romeu, num gesto calmo, deliberado e absurdamente pesado. Só de ver aquilo, o mais jovem hesitou. Grandfel Claudiarpeus Romeu conseguia sentir,
sem que ninguém precisasse dizer em voz alta, que o que estava sendo entregue a ele não era um fardo qualquer. Esse não é um peso que um mago comum possa carregar, disse Senius suavemente. É uma tarefa feita apenas para alguém escolhido para suportá-la. Então ele olhou direto para ele. Você me perguntou por que eu escolhi você. É porque só você pode fazer isso por mim. Um pequeno e gentil sorriso tocou o canto da boca do velho mago. Enquanto falo com você agora, os rostos que enchem minha mente são os da minha família, as pessoas que fizeram da minha vida uma vida feliz. Marcelo e as outras crianças, eles simplesmente não conseguem fazer isso, continuou Senius, com a voz ficando mais terna e mais dolorosa ao mesmo tempo. Eles chorariam. Implorariam para eu não morrer. E hesitariam quando a hora chegasse, incapazes de jogar fora a vida de um velho tolo como eu. E, nesse único momento de fraqueza, Carinzeva despertaria, e a morte levaria todos eles. Memórias calorosas passaram por sua mente mesmo enquanto ele falava de um fim tão cruel, e então Senius virou lentamente a cabeça e cruzou o olhar com Grandfel Claudiarpeus Romeu. É por isso que você é a pessoa certa, ele disse. Você é um estranho, e tem o tipo de firmeza no coração que essa escolha exige. Você é a pessoa perfeita para ativar este pergaminho. Seu olhar não vacilou. Eu sei que estou pedindo para você carregar algo cruel. Mesmo assim, você consegue fazer isso. Não estou pedindo isso como um arquimago, disse Senius por fim, com a tristeza em seu rosto envelhecido cortando mais fundo do que qualquer discurso dramático poderia cortar. Estou pedindo como um velho apavorado com a segurança dos netos. O silêncio caiu pesado entre os dois até que Grandfel Claudiarpeus Romeu finalmente respondeu, com a voz baixa, firme e sem recuar. Eu consigo. Eu vou fazer isso. Era exatamente essa resposta que Senius precisava, e quando a ouviu, um sorriso brilhante, quase aliviado, se espalhou pelo seu rosto. Agora, parado no silêncio da capela em seu funeral, aquelas palavras finais pareciam ainda ecoar no ar, como se o velho mago as tivesse dito há apenas alguns instantes. Obrigado, seu vilão magnífico. E assim, na batalha feroz contra Carinzeva, Senius, o Eternal Snowflake Archage, caiu, deixando para trás apenas sua vontade, sua lenda e o peso silencioso de sua escolha final. Seu funeral foi realizado em completo segredo, escondido do mundo. Foi uma cerimônia pequena e silenciosa, e a tristeza que enchia o ambiente era tão pesada que até respirar parecia difícil. Van Gritton fechou os punhos com tanta força que eles tremeram. A injustiça daquilo queimava dentro dele. Uma lenda como Senius deveria ter sido honrada com um grande funeral de estado à altura do seu nome, não se despedir do mundo numa cerimônia abafada como aquela. Mas Marcelo insistiu que não havia outra escolha. Só os magos veteranos tinham permissão para participar. Os lábios de Van Gritton tremeram quando a culpa o engoliu por completo, e ele abaixou a cabeça como se já não conseguisse suportar o peso esmagando seu peito. Se eu não tivesse sido neutralizado por aquele adorador de demônios, Master Senius não teria morrido, soluçou o garoto, apertando os olhos enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Então uma voz firme e autoritária cortou a tristeza com clareza. Erga a cabeça, Grandfel Claudiarpeus Romeu. Ele levantou o olhar. De pé ali estava Lioisiol, com uma presença imponente, calma e impossível de ignorar. Um choque silencioso percorreu a multidão. É o aventureiro Lioisiol, alguém soltou em voz baixa. Ele deu um passo à frente com uma aura afiada e disciplinada, e a sala instintivamente pareceu se abrir ao redor dele. O luto em excesso só destrói a verdadeira dignidade, disse Lioisiol, num tom controlado e firme, não cruel, mas resoluto o bastante para fazer todos pararem onde estavam. Marcelo abaixou a cabeça em silêncio e se afastou para deixá-lo passar. Van Gritton observou a cena com a confusão estampada no rosto, incapaz de entender como alguém podia parecer tão composto num momento daqueles. Então Marcelo se inclinou e falou em voz baixa, puxando de volta daqueles pensamentos embaralhados antes que fossem longe demais. Aquele homem, sussurrou Marcelo, provavelmente está sofrendo mais do que qualquer um aqui. Sua mão subiu até a própria cabeça, como se a verdade daquilo doesse até para ser dita em voz alta. E mesmo assim olha para ele. Olha como ele continua firme.
Ele está reprimindo uma tempestade de emoções dentro de si, disse Marcelo, com a voz tensa. Está segurando tudo, não importa o quanto isso esteja dilacerando ele. Ele entende que, agora que a torre perdeu seu líder, ele não tem o luxo de desmoronar. Se ele vacilar aqui, então todo mundo vai vacilar também. Por fim, Grandfell Claudiarpeus Romeu abriu a boca e falou, com a voz ecoando com clareza pelo silêncio pesado da capela. Em seus momentos finais, senil e sorriu, ele disse. Ele protegeu seu orgulho até o fim, aceitando a destruição mútua com o inimigo em vez de fugir do que precisava ser feito. Não havia arrependimento em seu rosto. Só paz. Seu olhar passou pelos outros, um por um. Então enterrem a tristeza no fundo dos seus corações. E, a partir de agora, foquem no que ainda precisa ser feito. Só o luto não vai proteger ninguém. Qual é o dever da Magic Tower? Ele perguntou, com a voz calma, mas pesado bastante para obrigar todos os presentes a encarar a resposta. A expressão de Marcelo escureceu, e a determinação lentamente substituiu a tristeza em seus olhos. A torre sofreu uma ferida que talvez nunca cicatrize por completo, ele disse, com cada palavra carregando a amargura da verdade. Mas, por causa dessa tragédia, o rosto do nosso verdadeiro inimigo também ficou mais claro do que nunca. Não podemos mais nos dar ao luxo de desviar o olhar. Por favor, permita que fiquemos na linha de frente e expurguemos os demônios ao seu lado, gritou Marcelo, pressionando uma mão contra o peito com uma resolução solene. Grandfell Claudiarpeus Romeu fechou os olhos por um momento e respondeu com um sorriso discreto e satisfeito, como se aquela fosse exatamente a determinação que ele esperava ver nascer da dor deles. Ao sair da cerimônia, Lioisiol de repente sentiu o cansaço atingi-lo de uma vez, pesado e impiedoso. Ótimo, pensou ele com amargura, agora a gente realmente ficou responsável pela Magic Tower também. Enquanto isso, a notícia da batalha se espalhou numa velocidade absurda e, em pouco tempo, a atenção do mundo inteiro começou a se voltar para Grandfell Claudiarpeus Romeu, cujo nome agora estava sendo arrastado para o centro das consequências. Em outro lugar, uma mão esmagou um copo de papel em pura frustração. A voz que veio em seguida tremia com uma raiva tão intensa que mal conseguia se sustentar. Droga, então foi ele quem selou a entrada da torre. A constatação caiu como veneno, fazendo o ressentimento queimar ainda mais forte. A lembrança voltou com força em detalhes vívidos. Multidões batiam desesperadamente contra a barreira mágica, gritando em pânico. Abre a porta! A fenda está colapsando! Seus desgraçados da Magic Tower, o que vocês estão fazendo? Pelo menos deixem a gente usar o portal de teleporte. Nantaemin socou a barreira até os nós dos dedos abrirem e sangrarem, e até agora suas mãos ainda estavam tremendo. Eles realmente viram nós, os players, como lixo inútil naquela batalha, murmurou, com a amargura pesada na voz. Mais uma vez, nós fomos impotentes. Enquanto Nantaemin estava ali afundado nesses pensamentos, Nanxiomin se aproximou e falou com o Guildmaster num tom direto, quase provocador. E aí, vai ficar aí sentado se afogando na decepção? Tá tudo bem, continuou Nanxiomin, se recusando a deixar o clima afundar ainda mais. Daqui pra frente, a gente só precisa grindar até ficar forte o bastante para realmente fazer diferença. Nanxiomin levantou uma pasta com uma das mãos, sorrindo com um otimismo claro e deliberado que parecia até forçado diante de tanta frustração. Nantaemin soltou o ar e assentiu. Você tem razão, irmão. Mas, antes que o momento se assentasse, um alerta do sistema ecoou para todos os players do mundo como um grande sino anunciando um ponto de virada. Atualização programada concluída. Uma nova região está se aproximando. A mensagem apareceu diante dos olhos de todos, abrupta e impossível de ignorar. A God's Chart, uma religião com enorme influência por todo o continente, apesar de suas doutrinas severas e notoriamente rígidas, agora entrou em cena de vez. Com mais de um terço da população do continente entre seus seguidores, sua terra sagrada, Murion, agora foi adicionada ao seu mundo. No momento em que esse anúncio se espalhou, a base de players explodiu em empolgação e especulações.
Os comentários chegaram na mesma hora, a maioria cheia de empolgação com bufos sagrados, priés e suporte de cura. Mas os pensamentos de Liu Xiao eram bem mais sombrios do que a reação animada da multidão. Claro, em circunstâncias normais, isso seria uma ótima notícia. Mas por que diabos a Godstart está atacando players? Liu Xiao gritou por dentro em desespero, enquanto, por fora, Grandfell Claude Arpeus Romeu levantava calmamente sua xícara de chá e tomava um gole com toda a compostura, como se nada estivesse errado. Então a cena mudou de repente para o caos. As pessoas corriam do portão principal em terror, gritando enquanto fugiam, e o pânico delas se espalhava pelas ruas ao redor mais rápido que fogo. Observando tudo à distância, estava uma figura mascarada de olhos vermelhos brilhantes, silenciosa e ominosa como um pesadelo em forma humana. E apenas algumas horas antes, no portão principal de Morion, alguém havia chamado em voz respeitosa, Sir Weaver. O Weaver se virou para a tempestade ofuscante de flashes das câmeras, com os clarões refletindo na superfície polida da sua armadura. O ar ao redor zumbia com o falatório animado dos repórteres e o clique rápido dos obturadores, todos desesperados para registrar a reação dele naquele momento histórico. Por um breve segundo, ele ergueu o queixo com orgulho, deixando toda aquela tensão cair sobre ele como um holofote no palco em que ele sempre quis estar. No instante em que a atualização de Morion entrou no ar, a imprensa caiu em cima dele como um bando de abutres famintos. Equipes de notícia, blogueiros e analistas de games lotaram a entrada da praça, com microfones estendidos e câmeras gravando. Todo mundo queria uma declaração do líder da Bohemian Guild, o primeiro grupo ousado bastante para tentar entrar no território recém-revelado. A Bohemian Guild se anunciou como a primeira guild disposta a entrar no domínio misterioso de Morion. Um repórter gritou acima do barulho, Sir Weaver, por que essa pressa repentina? O que exatamente você espera conquistar aqui? Weaver colocou a mão no peito com confiança enquanto respondia. Como uma guild rank 4 dentro do servidor da EU, ele sabia que a reputação deles tinha começado a cair. A gente não tem sido tão ativo quanto os nossos fãs esperavam, admitiu Weaver, falando alto bastante para as câmeras ouvirem. Sendo bem sincero, sabemos que decepcionamos muita gente ultimamente. Ele fez uma pausa, deixando o peso daquela confissão assentar antes de endireitar os ombros. Mas desta vez vai ser diferente. Desta vez, vamos provar do que a Bohemian Guild realmente é capaz. Ele bateu no peito coberto pela armadura com orgulho, e o som metálico ecoou pela multidão. Minha classe é Knight, declarou com um orgulho impossível de esconder. E Knights nasceram para liderar na linha de frente. A gente não se esconde atrás dos outros, a gente avança direto para onde a batalha é mais intensa. A declaração arrancou murmúrios de aprovação dos espectadores reunidos ali. Historicamente falando, continuou Weaver, levantando um dedo como se estivesse dando uma aula importante, a nossa ordem sempre manteve os laços mais próximos com o templo. Nós entendemos melhor do que a maioria dos aventureiros as tradições deles, a disciplina deles e a fé deles. Ele sorriu de leve, convencido de que essa conexão lhe daria uma vantagem decisiva. Desta vez, proclamou ele com ousadia, aumentando a voz cada vez mais empolgado, eu vou superar todo mundo. A declaração dele provocou uma onda de aplausos da multidão. Alguns bateram palmas com entusiasmo, enquanto outros gritaram palavras de apoio. Por um breve momento, Weaver ficou ali, cercado de admiração. Weaver absorveu os aplausos com satisfação evidente, enquanto os cantos da boca se erguiam num sorriso confiante. Isso mesmo, pensou consigo mesmo, se banhando em elogios. A energia da multidão alimentava seu ego, fazendo ele sentir como se aquele momento inteiro tivesse sido montado só para ele. Até agora, Weaver tinha acompanhado a maioria das conquistas lendárias de Liyue de longe. Vez após vez, ele via aquele nome dominar as manchetes, limpar raids e moldar acontecimentos que abalavam o servidor inteiro. Observar aquilo à distância sempre deixava um gosto amargo na boca de Weaver. Mas aqui, disse a si mesmo com a determinação renovada, Knights são a vanguarda. Esse território tinha sido feito para guerreiros como ele. Esse campo de batalha, na cabeça dele, era finalmente o seu palco.
Só que toda essa confiança desmoronou no mesmo instante em que ele ficou diante dos imensos portões de Murium. A entrada colossal se erguia sobre ele como um juiz silencioso, e seus passos pararam na hora. Uma onda gelada de inquietação subiu pela sua espinha. Tinha alguma coisa errada naquele lugar, muito errada. O estômago de Weaver se revirou em pânico repentino enquanto ele encarava a fortaleza silenciosa à frente. Um de seus subordinados se aproximou e sussurrou nervoso, claramente sentindo a mesma atmosfera perturbadora. Guildmaster, você tem certeza absoluta de que essa área é amigável? Murmurou o subordinado. O ar está sufocante. A voz dele abaixou ainda mais. E olha ali. Esquece receber a gente bem, aqueles Holy Knights nas muralhas estão apontando os arcos direto para nós. Por dentro, Weaver estava gritando em puro desespero, mas por fora se forçou a manter uma postura educada. Sua garganta apertou enquanto ele tentava soar calmo, embora as palavras saíssem tortas e trêmulas. Saudações, honrados membros do templo, gaguejou Weaver, erguendo a mão num gesto que ele esperava parecer respeitoso. Eu sou Knight Weaver. Nossa guild veio de boa fé, para oferecer nosso apoio e assistência. Antes mesmo que ele conseguisse terminar a frase, um assobio cortante atravessou o ar. Uma flecha passou raspando por seu rosto, tão perto da bochecha que ele sentiu ardência na mesma hora. A fina linha de sangue que surgiu em seguida quase fez seu coração parar. Os olhos de Weaver se arregalaram em choque absoluto. Lá do alto das muralhas, um Holy Knight deu um passo à frente. A armadura dele brilhava sob a luz, mas o que realmente gelou todo mundo foi o brilho vermelho sinistro queimando dentro dos seus olhos. A voz do Knight trovejou pelo pátio como uma proclamação divina. Há muito tempo aguardamos o dia do julgamento dentro do sagrado templo de Murium. Suas palavras carregavam uma intensidade fanática que deixava o ar ao redor pesado. Essa é a vontade de Sente Frieza, declarou friamente o Holy Knight. Nós não precisamos da ajuda de lixo como vocês. O insulto bateu como um tapa, ecoando pelo pátio silencioso. Weaver tremeu, com toda a confiança de antes completamente destruída. Guildmaster, se controla, murmurou um de seus companheiros com urgência. Enquanto isso, o Holy Knight continuou falando do alto da muralha, com a voz transbordando hostilidade fanática. Qualquer outsider que ouse se aproximar de Murium, proclamou o Knight, vai encarar a punição em nome da própria deusa. Sua voz carregava uma certeza absoluta, como se o veredito já tivesse sido decidido. Sem outro aviso, flechas começaram a cair como uma tempestade violenta. Os repórteres gritaram em pânico enquanto fugiam em todas as direções, com as câmeras ainda gravando. Um jornalista apavorado berrou sem fôlego para o microfone. Notícia urgente. Murium lançou um ataque hostil. Todos nós estamos em sério perigo, gritou outra voz. O pânico se espalhou como fogo na terra sagrada, e os ecos dos gritos aterrorizados batiam entre as paredes de pedra enquanto as pessoas corriam para escapar daquela chuva mortal. Longe de todo aquele caos, dentro da sede da Alcoreia, 3 figuras assistiam à transmissão se desenrolar numa tela grande. A sala estava em silêncio, tirando o zumbido tenso dos equipamentos de computador. O homem sentado no centro segurava a cabeça com as 2 mãos, claramente lutando para processar o que estava vendo. O território de Murium, murmurou, incrédulo. Declarou oficialmente guerra contra os players. Os dedos de Zurro se moviam rapidamente sobre o teclado, produzindo um toque suave e ritmado que preenchia a sala. Suas mãos passavam pelas teclas com eficiência treinada. De repente, uma voz vinda da porta interrompeu sua concentração intensa. Senhor! Eu consegui as imagens de satélite de Murium. Lioyol entrou correndo, respirando pesado enquanto carregava o relatório. Você estava completamente certo sobre suas suspeitas. Os números estão completamente fora do normal, disse Lioyol, jogando as fotografias sobre a mesa. Tem paladins demais dentro daquele território. A escala das forças deles é assustadora. Ele apontou para as imagens. Eles construíram uma fortaleza capaz de se sustentar totalmente por dentro. É quase como se eles estivessem se preparando para esse exato dia há anos, acrescentou ele em voz baixa.
O pensamento fez um arrepio correr pela sala. Será que isso realmente faz parte do grande plano dos Sentes? Uma voz poderosa cortou a discussão de repente, arrancando a cor do rosto de Lioy quase na mesma hora. A tensão na sala subiu de uma vez, e todos se viraram para olhar. HM, murmurou Zurro pensativo enquanto passava a mão no queixo. Seus olhos se estreitaram enquanto analisava os dados. Eu monitorei as frequências de comunicação dos paladins e procurei em todos os bancos de dados por informações sobre essa suposta Sente. Se ela fosse algum tipo de construção artificial, continuou ele devagar, a origem dela deveria existir em algum lugar nos meus logs do sistema. Um lampejo de inquietação passou pelo seu rosto quando uma percepção preocupante o atingiu. 0 resultados, concluiu ele em voz baixa. A expressão de Granfell Cloud Arpeggio Romeu ficou fria como gelo. Depois de um longo silêncio, ele falou uma única palavra arrepiante. Um demônio. Lioyol pareceu à beira de enlouquecer. Em pânico, ele cobriu a boca de Granfell Cloud Arpeggio Romeu com a mão, tentando desesperadamente calá-lo antes que qualquer outra pessoa escutasse. A Sente de Morion é um demônio, repetiu Granfell Cloud Arpeggio Romeu depois que a mão foi tirada, com a voz calma e ao mesmo tempo profundamente perturbadora. Você faz ideia do quão poderosa é a Chart of the Gods? Sussurrou Lioyol freneticamente. Quer ser executado por blasfêmia? Enquanto isso, Granfell Cloud Arpeggio Romeu encarava em silêncio a janela brilhante do sistema. A verdade estava entalada dolorosamente na sua garganta. O texto dizia, Sente claramente masculino, não Saintes. Uma nova Class Quest urgente piscou na interface, ordenando a erradicação de Askin, a destruição de Esk e a caça aos Demonters. O caçador final precisa revelar a verdade sombria por trás da Guerra Santa enquanto suporta o desgaste em seu corpo enfraquecido. Identifique as forças sombrias por trás da cruzada e confronte o falso Sente da God's Chart. Lioy ficou paralisado no lugar enquanto lia os detalhes da missão. Isso já não parecia mais uma quest simples de up. Parecia mais uma sentença de morte disfarçada de tarefa. Aquele desgraçado por trás de todo esse caos. Granfell Cloud Arpeggio Romeu franziu a testa pensativo. Precisamos de informações de dentro de Morion, disse friamente. Virando-se para sua subordinada, ele deu uma ordem direta. Vá observar a situação em Arcana e me reporte tudo. A NYMPH fez uma reverência respeitosa. Não vou trair sua confiança, Lioy. Granfell Cloud Arpeggio Romeu iniciou solenemente o contrato espiritual. Quando o ritual foi concluído, a NYMPH ergueu a cabeça lentamente. Pequenas partículas cristalinas flutuavam pelo ar ao redor deles como flocos de neve brilhantes. A NYMPH olhou para cima, completamente encantada com a cena deslumbrante. As partículas caindo brilhavam como pequenas estrelas, e seus olhos reluziam com um encanto infantil. Perto dali, entre ruínas de pedra quebradas, uma fratura dimensional de uma dungeon pulsava em silêncio. Cleo soltou um suspiro surpreso, com os olhos arregalados de admiração. Então, é assim que uma rift de verdade parece. Ela se aproximou como uma turista curiosa admirando um ponto famoso. Mas a voz severa de Granfell Cloud Arpeggio Romeu a trouxe de volta à realidade. Concentre-se, Cleo. Ela enrijeceu na mesma hora. Sim, Maeliege, respondeu ela rapidamente. Ali parada, ela se viu encarando as costas imponentes de Granfell Cloud Arpeggio Romeu. Um forte sentimento de inadequação apertou seu peito. Por que o Guildmaster Granfell Cloud Arpeggio Romeu me escolheu? Ela se perguntou. Ela se lembrou de Ben chorando e implorando, perguntando desesperadamente por que não tinha sido escolhido para a missão. Até Ben, apesar das próprias inseguranças, queria entrar na Rift. Na verdade, quase todo mundo da guild tinha se candidatado. Mesmo assim, o Guildmaster rejeitou um Raivizar como Ben e escolheu alguém como ela, uma simples Skili Magé. Sua confiança começou a desmoronar rapidamente. Será que ele realmente valorizava suas habilidades, ou ela só estava imaginando isso? Eu não sei, sussurrou Cleo para si mesma. Ela balançou a cabeça com força,
tentando afastar as dúvidas em espiral antes que elas a consumissem por completo. Ela se forçou a respirar fundo. Não. Foco na missão. O Guildmaster precisava das ervas que cresciam dentro daquela rift, e ela não podia deixar a insegurança pessoal arruinar a tarefa. Determinada a ter sucesso, ela retomou a busca com energia renovada. De repente, congelou. Ao longe, um grupo de ervas brancas com um brilho suave cintilava contra o chão escuro. A empolgação explodiu em seu peito enquanto ela corria na direção delas. Achei! Gritou, toda feliz. Sem querer perder nem um segundo, Cleo estendeu a mão com ansiedade para colher as plantas preciosas. Pare, Magé Cleo! A voz de Granful Cloud Arpeggio Romeu soou forte. Infelizmente, o aviso chegou um instante tarde demais. No momento em que seus dedos tocaram as ervas, mercenários fantasmagóricos começaram a se formar do nada. Os guerreiros espectrais cercaram Cleo num instante. Ela ficou paralisada de puro terror enquanto as figuras transparentes se aproximavam por todos os lados. Recusando-se a deixar sua subordinada ser dominada, Liyue reagiu na mesma hora. Com um movimento rápido, ele lançou um poderoso debuff spell que fez os espectros avançando cambalearem, comprando para Cleo segundos preciosos para escapar da emboscada mortal. Em apenas alguns instantes, os ghosts foram completamente neutralizados. O que parecia uma emboscada mortal repentina foi esmagado tão rápido que o ar ainda parecia tenso mesmo depois de o perigo já ter passado. O campo de batalha caiu num silêncio estranho, como se a própria Rift tivesse parado para reconhecer a diferença absurda de poder. Cleo ficou ali tremendo igual uma folha, com a voz falhando enquanto mal conseguia sussurrar, Ghosts, seus olhos ainda estavam arregalados de medo, mas outro pensamento rompeu o pânico. Mais importante que isso, essa magia de gelo, ela parece muito com a técnica de Lord Sinosa. Depois de confirmar que ela estava ilesa, Granfell Cloud Arpeggio Romeu abaixou a mão lentamente, como se aquilo tivesse virado uma lição em vez de uma crise, começou a explicar. Depois de testemunhar uma magia daquele nível, disse Granfell Cloud Arpeggio Romeu com calma, eu não tive escolha a não ser analisá-la por conta própria. Seu tom era controlado, quase casual, mas havia um orgulho discreto por trás daquilo. Ainda está imperfeita, claro, mas eu aprendi o bastante para reproduzir sua essência principal. Então ele apontou para as flores brancas brilhantes, que soltavam uma névoa de mana no ar. Essa planta, ele disse, se chama Demon Root. Ela só cresce perto de minérios raros conhecidos como Demon Killers, continuou ele, com os olhos fixos nas flores. E, por causa da mana que libera, ela age como um farol para spirits e ghosts. Cleo abaixou a cabeça na mesma hora, com a vergonha esquentando seu rosto. Ela engoliu em seco, tentando conter tanto medo quanto a humilhação por quase ter causado um desastre daqueles. Seu corpo inteiro tremia enquanto ela abaixava ainda mais a cabeça. Dê desculpa, gaguejou. Agora eu entendi. Eu deveria ter sido mais cuidadosa. Minha falta de experiência trouxe problemas para você, mas antes que Cleo continuasse se afundando em culpa, Granfell Cloud Arpeggio Romeu cortou o pedido de desculpas dela na hora. Cleo. Ele nem esperou ela responder. Em vez disso, perguntou com uma voz firme e estável, por que você está dentro desta rift? A pergunta repentina pegou ela totalmente de surpresa. Cleo piscou e respondeu no puro instinto, para coletar ervas para a pesquisa. As palavras saíram da boca dela antes mesmo que pudesse pensar direito. Ninguém jamais tinha olhado para ela com uma intensidade tão direta antes, e sob aquele olhar inabalável, seu coração disparou. Então Granfell Cloud Arpeggio Romeu falou de novo, com cada palavra caindo pesada. Então foque só nisso. Com isso, ele se virou como se o assunto já estivesse encerrado. Mas antes de ir embora de vez, Granfell Cloud Arpeggio Romeu olhou por cima do ombro e falou com o peso solene de um knight fazendo um juramento. Qualquer ghost que ousar se aproximar de você, ele disse, eu vou congelar sem hesitar. Mas enquanto Granfell Cloud Arpeggio Romeu parecia um protetor nobre por fora, os pensamentos de Liu Xiao estavam indo numa direção completamente diferente. Por dentro, ele já estava sorrindo igual um comerciante ganancioso. Perfeito, pensou.
Posso usar essa chance para descobrir o processo de cultivo e produzir essas coisas em massa. Uma fábrica inteira de Demon Eggs, só de ouvir isso já me dá água na boca. Ele estava tão mergulhado nas fantasias de lucro que quase esqueceu onde estava. Enquanto isso, Cleo, que não fazia ideia da ganância dele, encarava Grandfell Claude Arpegio Romeu com os olhos marejados, como se um deus tivesse descido bem na frente dela. Uma onda de força percorreu os braços e pernas de Cleo tão de repente que ela se endireitou na hora. O medo ainda estava lá, mas tinha sido enterrado sob uma determinação feroz. Com a voz tremendo de emoção, ela gritou: "Eu vou dar o meu melhor." Soou menos como uma resposta e mais como um juramento que ela estava fazendo para si mesma. "Eu não vou decepcionar você, Sam", acrescentou ela rapidamente. Mas o clima mudou na mesma velocidade quando entrou em cena a frase "Mana levels are critical." Num instante, o restinho de humor desapareceu dos rostos de Grandfell Claude Arpegio Romeu e Lioisiol. Grandfell Claude Arpegio Romeu deu uma ordem seca. "Usem aquelas monstruosidades congeladas como bonecos de treino." Cleo não hesitou. Fiel à ordem dele, ela entrou em ação imediatamente. Sob os olhos atentos deles, Cleo liberou uma torrente de magia de fogo contra os mercenários congelados, imóveis como estátuas. As chamas rugiram de suas mãos em ondas ferozes, acertando os inimigos paralisados um após o outro. O calor tomou o espaço ao redor, e aquela magia antes assustada e hesitante agora parecia alguém lutando com tudo que tinha. Lioisiol assentiu com aprovação clara enquanto observava. "A magia dela tem impacto de verdade", disse ele. Ele estava praticamente emocionado, como um homem que acabou de encontrar uma joia ignorada no meio da sujeira. Uma skill magia com talento de cura tinha acabado de destruir um monstro de nível 560. Um resultado desses não era algo que dava para ignorar. Trazer ela junto tinha acabado sendo uma jogada estratégica brilhante. Até Grandfell Claude Arpegio Romeu fez um breve aceno com a cabeça e disse: "Nada mal." Mas enquanto seu rosto continuava composto, a mente de Lioisiol fervia com uma emoção completamente diferente. Ele se lembrou de todos os dias miseráveis sofrendo com um chá de ervas barato e quase explodiu por dentro. "Agora a gente mesmo pode coletar as Demon Roots", pensou, com a mente já correndo atrás de todas as possibilidades. "Mas agora", disse Grandfell Claude Arpegio Romeu, trazendo tudo de volta ao verdadeiro motivo de terem ido até ali, "é a hora de lidar com a razão maior pela qual viemos." Voltando ao plano original, ele ergueu uma mão casualmente. Sem usar catalisador nenhum, reuniu o mana em silêncio e sussurrou um comando de invocação que fez o ar tremer. "Está na hora. Venha." Sua voz era baixa, mas carregava autoridade absoluta. Em resposta imediata ao chamado de seu mestre, a Elemental Spirit surgiu do vazio sem nenhum segundo de atraso, como se já estivesse esperando exatamente por aquela ordem. A NYMPH flutuou para frente com alegria escancarada, segurando o chá levitando com um cuidado absurdo, como se fosse um tesouro sem preço feito só para alguém com a sua beleza e graça. Sua postura inteira praticamente transbordava devoção teatral. Com uma voz tão melosa que quase deixava o ar grudento, ela falou: "Pelo nosso contrato sagrado, eu atendo ao seu chamado." Cada palavra escorria doçura exagerada, como se ela estivesse se apresentando num palco em vez de aparecer para cumprir seu dever. Lioisiol estremeceu fisicamente no mesmo instante em que ouviu aquilo. A vergonha alheia bateu tão forte que pareceu quase fatal. "Por que isso someu parece pior do que morrer?", pensou, com o corpo inteiro reagindo como se tivesse levado dano psíquico. Lioisiol murmurou alguma coisa por baixo da respiração, mas a NYMPH entendeu completamente errado o clima. Ela jogou o cabelo com uma confiança sem vergonha nenhuma, praticamente brilhando de tanta admiração por si mesma. "Como esperado", disse com arrogância, "My Lord percebeu a minha elegância." Grandfell Claude Arpegio Romeu manteve aquela expressão refinada de aristocrata, mas Lioisiol já tinha chegado ao limite da paciência com a obsessão da NYMPH por si mesma. "Para de pegar essas manias estranhas", resmungou por dentro. Mesmo assim, Grandfell Claude Arpegio Romeu continuou totalmente focado na missão. "Qual é o estado atual do continente?", perguntou com uma voz calma e uniforme.
Ao ouvir essa pergunta, a expressão da NYMPH escureceu na mesma hora. O peso da própria falta de conhecimento pareceu cair sobre ela de uma vez. Perdoe-me, disse ela com tristeza, abaixando os olhos. Há muita coisa que eu não sei. Mas a Magic Tower que você despertou está atualmente sob cerco. Sua voz tremeu quando ela continuou. O caos está se espalhando tanto pelos céus quanto pela terra. Enquanto falava, ela pintava uma imagem vívida de um continente afundando em um verdadeiro inferno. Airships avançados dominam o céu, ela disse, enquanto lá embaixo, feras famintas gritam e destroem tudo em frenesi. Então ela revelou a parte que mudou totalmente o clima. Os Dao e sua frota de airships uniram forças. Eles estão avançando para massacrar o exército demoníaco. Aquele único nome atingiu os dois como um golpe físico. Os Dao. Grandfell Cloud arpegiu Romeu e Lioisiel gritaram exatamente ao mesmo tempo, os dois encarando com os olhos arregalados. Até a NYMPH pareceu surpresa com a força daquela reação, mas depois de uma breve pausa, continuou seu relatório. Sim, disse ela. No momento em que sentiram a ativação da Tower, eles se moveram. Seu rosto agora estava grave. O poder de fogo combinado dele já causou um golpe catastrófico no exército demoníaco. Mas antes que ela pudesse continuar, Grandfell Cloud Arpeggio Romeu a interrompeu. Seus olhos se estreitaram, e quando ele falou, sua voz estava mais fria que gelo. Nós vamos para lá agora. Não havia hesitação no tom dele, nem espaço para debate, nem emoção desperdiçada. Não era uma sugestão. Era uma decisão já tomada. Enquanto se preparavam para partir imediatamente em direção ao continente, Lioisiel olhou de lado e percebeu que Grandfell Cloud Arpeggio Romeu estava fazendo aquela pose dramática de novo. Mesmo num momento desses, o cara ainda parecia saído de uma pintura. Será que ele faz isso de propósito? Pensou Lioisiel, ou isso já virou alguma passive skill a essa altura? Sem nem perceber, ele já tinha espelhado a postura perfeitamente. E isso só deixou a situação ainda mais ridícula. Então os pensamentos de Lioisiel mudaram de rumo de repente. Peraí, pensou, com a mente acelerando. A Magic Tower está lutando contra os demônios. Isso muda tudo. Um sorriso selvagem e ganancioso se espalhou devagar pelo rosto dele. Se entrassem na hora certa, existia uma chance muito real de ele roubar o kill. Eu posso ficar com todos aqueles lindos pontos de experiência só para mim, pensou, tremendo de empolgação. Para ele, aquilo era a essência pura de uma oportunidade de up. Lioisiel estava praticamente vibrando enquanto se aproximava de Grandfell Cloud Arpeggio Romeu, já contando recompensas que nem tinha ganhado ainda. Vamos para Aena agora mesmo, soltou ele, empolgado. A gente pega o loot e faz a festa. Grandfell Cloud Arpeggio Romeu ignorou completamente a ganância barulhenta e se virou de novo para NYMPH. E quanto ao Holy Temple? Perguntou. A NYMPH murchou visivelmente, com a decepção estampada no rosto. Nada, respondeu ela em voz baixa. Nem um único sussurro sobre o templo. O silêncio ao redor daquilo parecia antinatural, e até dizer isso em voz alta pareceu deixar o ar mais pesado. Entendo, disse Grandfell Cloud Arpeggio Romeu. Ao mesmo tempo, os instintos de Lioisiel estavam berrando. Uma facção daquele tamanho não simplesmente desaparecia de Aena sem deixar nenhum rastro. Aquilo tinha cheiro de armadilha. A situação inteira era suspeita demais. Isso conclui meu relatório, acrescentou a NYMPH, fazendo uma reverência com lealdade absoluta.